Meu nome é Caio Duarte e tenho 32 anos. Nasci e fui criado em Belém do Pará, mas desde 2019 moro em Manaus com a minha esposa, Renata. A gente sempre gostou de fazer trilhas, explorar lugares pouco conhecidos, principalmente nos arredores da floresta. Era meio que nossa fuga da rotina pesada da cidade. Tudo aconteceu no segundo semestre de 2023. Um amigo nosso, o Juliano, comentou sobre uma trilha pouco explorada que saía de um ramal depois do quilômetro 42 da BR-174, sentido Presidente Figueiredo. Disse que era linda, com árvores centenárias e que se andasse uns 3 quilômetros para dentro, dava para encontrar formações rochosas raras. Algumas até pareciam cavernas, segundo ele. Renata adorou a ideia, mas eu fiquei um pouco receoso. A região não era mapeada, sem sinal de celular e muito densa, mas acabamos indo num sábado cedo, com mochila, lanterna, comida e GPS de mão. No começo tudo correu bem. A trilha era bonita mesmo, com aquele silêncio característico da floresta e o som distante de pássaros e cigarras. Era úmido e abafado, como sempre. Andamos por volta de 2 horas até que avistamos uma formação rochosa meio encoberta pela vegetação. Vou deixar a imagem para vocês no final da história. Era uma entrada escura, quase como se a natureza quisesse esconder aquilo. Renata na hora ficou animada, já que ela sempre teve um espírito curioso. Decidimos entrar só um pouco para ver como era por dentro. A lanterna do celular era fraca, mas levamos uma de mão também. O interior era estreito no começo, mas depois foi se abrindo como um túnel natural. As paredes tinham marcas estranhas, como arranhões ou símbolos que eu nunca tinha visto na vida. A temperatura caiu bastante e não fazia sentido, porque do lado de fora fazia quase 34 graus. Caminhamos uns 20 minutos lá dentro, nos guiando por marcações na parede e por uma pedra redonda bem peculiar que vimos logo na entrada. Ela parecia ter sido esculpida, lisa demais para o ambiente. Era nosso ponto de referência para voltar. Mas depois de um tempo, tudo começou a parecer igual. Cada curva era parecida com a anterior e, para ajudar, a lanterna começou a falhar. Foi aí que as vozes começaram. Primeiro foi só um eco distante, uma repetição baixa do que a gente dizia. Eu falei: "Acho melhor voltar." E uns segundos depois ouvimos longe um "melhor voltar." Mas a voz era distorcida. Parecia a minha voz, porém mais lenta. Renata parou na hora. Ela tinha dito: "Olha essa pedra aqui." E segundos depois ouvimos: "Pedra aqui, pedra aqui." Se repetindo mais próximo. Eu tentei manter a calma, dizer que era só eco, mas não era só isso. Eu disse para a gente voltar pelo mesmo caminho, tentando lembrar a direção da entrada, mas a cada curva a gente só encontrava mais pedra, mais túnel e o mesmo cheiro horrível de umidade. A lanterna deu uma oscilada forte e apagou por alguns segundos. Foi o suficiente para Renata gritar, pois as vozes ficaram mais próximas. Repetiam o que a gente falava, mas de uma forma suja. Era como ouvir a própria alma contaminada pelo mal. A Renata dizia: "A gente tem que sair daqui." E as vozes devolviam: "Não vai sair, fica aqui." Com aquela distorção como se tivesse vindo debaixo da terra ou de dentro da nossa mente. Tentei usar o GPS de mão, mas só dava erro. Nenhum sinal. Comecei a marcar as pedras com uma caneta vermelha que levei, mas logo percebemos que algumas das marcas sumiam. Não dava para saber se era coisa da nossa cabeça ou se realmente estavam apagando. A gente parou num ponto onde o teto da caverna era mais alto. Ali por um momento, achei que tinha visto algo se mover. Não era animal, era algo bípede, mas torto. Baixo, quase arrastando os braços. Olhei de novo e já não tinha nada. Mas a sensação de que não estávamos sozinhos ficou mais forte. Renata começou a chorar e eu também quase perdi o controle.
As vozes estavam imitando o choro dela agora. Só que era um choro cruel. Um eco que dava a sensação de que alguém ria enquanto sofria. Era insuportável. E então elas começaram a falar por conta própria. Não estavam mais repetindo o que dizíamos. Vocês já estão aqui. Fiquem. Fiquem com a gente. A voz soava como um sussurro atrás da nuca. Um zumbido que vibrava dentro do crânio. Eu juro que ouvi meu próprio nome. Caio, fica, morre aqui com ela. Ouvi isso seguido da risada mais horrível que já ouvi. Renata se sentou e começou a repetir. Não, 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 como se estivesse tentando bloquear aquilo tudo. As mãos dela tapavam os ouvidos, mas não adiantava. Era como se as vozes estivessem dentro das nossas cabeças. Eu gritei para a gente sair dali por qualquer direção. Começamos a andar rápido, quase correndo, sem saber para onde ir. E a cada passo, mais sussurros, mais insinuações. Vocês não têm ninguém. Lá fora é pior. Fiquem aqui. Aqui não dói. Fiquem com a gente. Foi quando consegui fazer a lanterna voltar a funcionar. E por um segundo, tudo ficou iluminado ao nosso redor. Foi só um segundo, mas eu vi. Vi o que parecia um grupo de sombras paradas na parede da caverna. Eram figuras pequenas, como se fossem crianças, mas distorcidas, com braços muito longos e cabeça caída para o lado. E uma delas, juro por Deus, estava olhando direto para a gente. Sem rosto, mas olhando. Eu puxei Renata e corremos desesperados. Passamos por uma parte que reconheci vagamente, e aí, como um milagre, vimos a pedra. A redonda, aquela que mencionei no começo. Parecia estar mais clara, como se refletisse algo. Quando vimos a pedra de novo, foi como receber uma injeção de realidade. Aquilo ali era a única coisa que ainda nos conectava com a saída, e não tinha como ter outra igual. Era perfeitamente lisa, com cortes retos, como se alguém tivesse esculpido, apesar de estar enterrada até a metade na terra da entrada da caverna. E agora parecia até mais brilhante, como se nos chamasse. Eu puxei a mão da Renata, e sem trocar uma palavra, a gente seguiu correndo. A entrada estava perto porque dava para sentir o vento e o cheiro de fora. Um sopro leve, diferente daquele ar pesado e gelado lá dentro. Quando a luz natural apareceu, meio fraca por entre as árvores altas, foi como sair de um pesadelo lúcido. A gente tropeçou nas raízes e saiu da caverna como dois bichos. Ninguém falou nada, mas o som das vozes ainda ecoava na nossa mente. Até hoje eu não sei se era alucinação, alguma frequência natural, histeria coletiva ou algo que não tem nome. Mas eu sei o que a gente ouviu, sei o que a gente sentiu e sei que quase não saímos de lá. A floresta parecia mais viva quando saímos, mas não de um jeito bom. Era como se tudo ali soubesse o que aconteceu. O caminho de volta até o carro foi tenso. Eu não lembrava direito se estávamos indo certo, mas conseguimos meio que no automático. O céu já estava começando a escurecer e percebi que a gente tinha passado muito mais tempo do que devia lá dentro. No carro sentamos em silêncio. A Renata olhava fixo para o nada e tremia sem parar. Eu tentava ligar o carro e minha mão não parava de suar. Liguei o rádio para abafar o que ainda parecia estar nos nossos ouvidos. As vozes ainda estavam ali comigo. Ficaram com a gente por dias. Não paravam nem quando a gente dormia. Teve uma noite, 2 semanas depois, em que acordei suando com a frase "fica com a gente", se repetindo no fundo da minha mente. Renata teve crise de pânico e precisou de ajuda médica. A psicóloga dela disse que podia ser estresse traumático, mas não tinha explicação concreta. A gente nunca mais falou do assunto com ninguém. Quer dizer, até agora. Nunca voltamos naquela região, e por enquanto evitamos qualquer coisa ligada a trilhas. Às vezes ainda sonhamos com a caverna,
Mas o pior não é isso. O pior é que de vez em quando tá tudo quieto demais, se eu escutar com atenção, ainda ouço a minha voz distorcida. É como ouvir alguém que te chama, mas na verdade nunca tem ninguém. Bom, pelo menos isso vem melhorando com o tempo. Obrigado por me ouvir. Sempre fui uma pessoa completamente introvertida. Nunca fui bom em socializar ou me relacionar com os outros. Cumpro o meu papel quando se trata de trabalho em equipe, contribuo com o que é necessário e sigo ordens sem problema. Só não sou muito proativo na hora de propor ideias porque não me considero bom falando em público ou de forma geral em interagir socialmente. Isso é algo que eu gostaria de melhorar em mim. No entanto, essa minha atitude, acredito eu, me salvou de uma situação mais do que aterrorizante, algo que eu talvez nunca teria descoberto se não fosse por um colega de trabalho. Isso aconteceu quando fomos contratados para a reforma de um convento aqui na minha cidade, lá por volta de 2002. Não posso dizer qual é por respeito, mas posso contar que lá não apenas moravam freiras de várias gerações, como também era um local onde se formavam outras mulheres que queriam seguir a mesma vocação. Algumas viviam lá durante a formação, outras iam embora assim que terminavam os estudos. O fato é que sempre havia gente por todos os lados, andando pelos corredores, no pátio ou entrando e saindo do convento. Muitas delas eram extremamente gentis e atenciosas. Na verdade, acredito que a grande maioria era assim. Outras eram mais sérias, mas nenhuma foi grosseira conosco. Porém, uma das primeiras instruções que recebemos do nosso chefe, algo que segundo ele foi uma recomendação da sancristã responsável pela portaria, foi que devíamos nos limitar ao máximo e não abordá-las de forma alguma. Tínhamos que agir como se não estivéssemos ali, mesmo que nossa presença fosse óbvia. Basicamente era como se pedissem para a gente sumir, mesmo estando lá. Só podíamos interagir se alguma delas nos pedisse ajuda com algo, como trocar o galão de água ou mover algum objeto pesado. Fora isso, nada de contato direto. Tínhamos nosso próprio espaço com tudo o que precisávamos, incluindo banheiro. Na hora das refeições, comíamos em horários diferentes dos delas. Até para tomar água, seguíamos esse cuidado. Assim, não haveria motivo para sairmos da nossa área de trabalho, que ficava na periferia do convento, perto do pátio, em um quartinho que estava sendo ampliado. Para mim, essa era uma regra simples de seguir. Sinceramente, eu não tinha vontade de interagir com elas. Não saberia nem o que dizer, principalmente porque nunca me interessei muito por assuntos religiosos. Porém, um dos rapazes que chegou algumas semanas depois, um garoto que apelidamos de Caneco, ignorou completamente essa orientação. Ele entrou para substituir outro colega que tinha saído, e como já o conhecíamos bem, sabíamos que ele aproveitava qualquer desculpa para puxar conversa com desconhecidos. Já tínhamos trabalhado com ele antes, e não o víamos como alguém inconveniente, muito pelo contrário, só que nesse contexto específico, nos pediram para evitar isso. Caneco realmente gostava de conversar, e parecia que as freiras também não se importavam muito. Por isso ele nunca levou a sério quando nosso chefe o advertia várias vezes para respeitar a regra, dizendo que a sancristã já tinha alertado e que ele não podia deixar que a abadesa o visse fazendo aquilo. Mas Caneco sempre respondia que enquanto as freiras não reclamassem com ele diretamente, ele não seria mal educado com elas e as ouviria sempre que elas quisessem conversar. Como consequência, nosso chefe deu mais tarefas para ele, mas nem isso o impedia de encontrar um tempo para ir bater papo com elas. Finalmente, numa tarde de sexta-feira, fomos visitados por um dos supervisores da obra, que vinha uma vez por mês. Ele já sabia por nosso chefe que Caneco costumava conversar bastante com as freiras,
algo que era considerado incomum a ponto de virar um assunto relevante. Ficamos sabendo dessa situação quando o chefe nos contou. Rapazes, logo mais o supervisor vai chegar e soube que o Caneco anda conversando demais com as irmãs. Vamos ver se ele não leva um puxão de orelha. Quando o supervisor chegou, que aliás nunca foi alguém muito rigoroso, se dava bem com todos, ele decidiu levar o Caneco para dar uma caminhada por todo o convento. Imagino que o objetivo fosse justamente conversar sobre isso. Eu e meus outros colegas vimos a cena enquanto almoçávamos e claramente especulamos que o supervisor estava aborrecido com ele. Quando voltaram, nós já estávamos de volta ao trabalho. Já Caneco foi almoçar porque a conversa com o supervisor tinha durado mais do que o esperado. Até nós achamos que foi tempo demais, porém desde que ele voltou notei algo diferente nele. Parecia que algo nele tinha se apagado. Aquela energia, aquele carisma que era típico dele simplesmente sumiram. Ele estava calado, sério, o que nos fez pensar que a bronca do supervisor tinha o abalado mais do que imaginávamos. Então resolvemos dar espaço e ninguém tocou no assunto. No dia seguinte mandaram eu e ele para comprar um material que estava faltando. Eu estava meio ansioso porque nunca soube muito bem o que conversar com ele. Sim, trocávamos algumas palavras de vez em quando, mas eu sempre odiei o silêncio em situações assim. O que eu não sabia é que não seria necessário forçar nenhuma conversa. Assim que ligamos a caminhonete, ele começou a me fazer perguntas. Perguntou como eu tinha conseguido aquele trabalho e se eu gostava de estar ali. Perguntas que nunca tínhamos abordado antes. Depois de uns 10 minutos dessa conversa superficial, ele me perguntou se eu tinha percebido o sermão que ele tinha levado no dia anterior. Falei que sim, que tinha escutado alguma coisa. Mas ele não pareceu se importar com isso. Não estava interessado em saber se a gente o julgava ou se tínhamos uma má impressão dele por causa disso. Acho que ele só queria ter um pretexto para tocar no verdadeiro assunto. Foi então que ele começou a me contar o que realmente tinha acontecido. Disse que durante a caminhada com o supervisor, este começou a fazer perguntas de forma um tanto sarcástica, como se fosse uma bronca disfarçada. Caneco, no mesmo tom de brincadeira, respondeu às provocações, até que o supervisor perdeu a paciência e o levou até a biblioteca. Lá dentro, o supervisor o conduziu até uma área onde havia várias fotografias penduradas nas paredes. Muitas delas eram de freiras influentes daquele convento. Outras eram fotos de turmas inteiras de mulheres que tinham se formado ali ao longo dos anos. Então o supervisor pegou algumas dessas fotos e começou a perguntar para ele o nome de algumas das mulheres que apareciam nelas, perguntando se ele as conhecia. Caneco não só disse os nomes, como também contou detalhes, de onde elas vinham e o que faziam antes. Disse que uma vinha do Maranhão, que antes era costureira, e que outra tinha trabalhado numa fazenda na infância. E assim foi respondendo tudo. Foi então que Caneco notou que o supervisor começou a demonstrar um certo incômodo e fez um comentário irônico. Vejo que você teve bastante tempo para conhecê-las. Caneco me disse. Hélio, eu não queria irritar o supervisor. De verdade, eu exagerei. Não devia ter desobedecido, mas também não queria agir como se só tivesse vindo trabalhar, sem poder conversar com elas de vez em quando. Eu fazia por educação. Durante essa conversa, o supervisor pegou outras fotografias e perguntou novamente se ele conhecia aquelas mulheres e se já tinha conversado com elas. Caneco reconheceu todas. Disse que com certeza já tinha falado com elas. Talvez até nós mesmos já as tivéssemos visto. Foi então que de um armário o supervisor tirou algumas pastas. Pelo que meu colega descreveu, parecia um tipo de arquivo administrativo, já que estavam numa sala de escritório. Dentro dessas pastas estavam as mesmas fotografias, só que agora elas vinham acompanhadas de documentos. Eram fichas com o nome delas e as datas de falecimento.
Caneco ficou em silêncio quando me contou isso. Eu estava dirigindo e perguntei se ele estava falando sério. Ele confirmou. Disse que quando o supervisor mostrou aquilo, ele ficou sem palavras, sem entender o que aquilo queria dizer. O supervisor então entregou o arquivo para ele ler e disse que nem todas as freiras tinham sido completamente honestas com ele. Disse que algumas tinham esquecido de mencionar um pequeno detalhe, que estavam mortas há anos. Foi assim que ele confessou ao Caneco que esse era o verdadeiro motivo de não quererem que nós nos relacionássemos com elas. Porque para as freiras dali, era normal saber que algumas de suas irmãs continuavam circulando por ali, mesmo após anos de falecidas. Caneco me contou que talvez elas não fizessem isso com má intenção, que talvez só quisessem conversar com alguém. Mas ainda assim aquilo o assustou muito. O supervisor pareceu ter pena dele. Disse que não queria dar bronca, só não queria que nenhum de nós levasse um susto desses, porque tempos atrás um dos trabalhadores ficou gravemente doente depois de ver uma das freiras desaparecer bem na frente dele enquanto conversavam. Disseram que já tinham acontecido outros incidentes assim, e que o próprio supervisor nunca tinha presenciado algo desse tipo. Porém, ouviu muitas histórias tanto das irmãs quanto de outros trabalhadores, que nas poucas vezes em que iam fazer manutenção ali, viam freiras que já não deveriam estar mais naquele lugar. Disse que inclusive as próprias freiras se assustavam de vez em quando, mas que lhes era dito para não ter medo, mesmo quando essas aparições iam até os quartos delas durante a madrugada. Elas as viam, reconheciam e sabiam perfeitamente que aquela pessoa que aparecia repentinamente pelos corredores já tinha morrido há muitos anos. Por isso, todas de qualquer nível hierárquico sempre faziam questão de alertar discretamente as pessoas de fora com quem conversavam por ali. Caneco também me contou que numa conversa mais reservada, o supervisor disse que sinceramente não entendia por que, mesmo estando num lugar sagrado, elas ainda não conseguiam descansar em paz. Por que continuavam vagando por ali, se estavam sempre rezando por elas? Eu não soube o que dizer. Acho que nem se eu fosse bom em me conectar com as pessoas, saberia. Apenas dei uns tapinhas no ombro dele e disse que ele podia contar comigo, que pelo menos não teve nenhuma experiência ruim com nenhuma delas. Que sabia que não era fácil confiar em alguém para contar uma coisa daquelas, e que eu agradecia por ele ter confiado em mim. A partir desse dia ficamos muito amigos. Aprendi com ele a me soltar um pouco mais com as pessoas, mas confesso, depois disso era bem estranho olhar para as freiras pelo convento. Todas pareciam, como posso dizer, vivas. Mas notei que Caneco já não era mais o mesmo com elas. Limitava-se a um simples bom dia. Elas ainda se aproximavam dele de vez em quando, mas ele nunca mais as procurava. E nunca mais ficava sozinho quando alguma delas vinha conversar com ele. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Já faz mais de 15 anos que cruzei a fronteira com os Estados Unidos. Eu era jovem, com apenas 20 anos, e como muitos fiz isso por necessidade. Lá no meu povoado em Guerreiro, já não havia mais nada além de fome, dívidas e uma casa caindo aos pedaços que chovia em mim. Meu primo Pedro disse que conhecia um coiote de confiança, e sem pensar muito, juntamos o pouco dinheiro que tínhamos e partimos rumo ao norte. Éramos 6 no total. Eu, Pedro, um homem chamado Estevão, uma senhora mais velha que todos chamávamos de Dona Nena, e 2 irmãos chamados Luiz e Matias. O coiote era um sujeito pele e osso, e só falava quando era necessário. Disse que a travessia levaria 3 dias, se tudo corresse bem. No primeiro dia caminhamos muito, sob um sol de derreter o couro.
A terra era seca e o ar parecia fogo. Dormimos pouco escondidos atrás de algumas árvores e seguimos viagem ao amanhecer. No segundo dia, Luiz começou a reclamar que seus pés doíam. O coiote gritou para ele aguentar firme ou ficaria para trás, e ninguém queria isso. No deserto, ficar para trás é como assinar a própria sentença de morte. Mas foi no terceiro dia que tudo mudou. O calor se tornou insuportável. A água estava acabando e Pedro dizia ver coisas estranhas à distância, como luzes ou sombras. Achei que estivesse alucinando, mas depois eu também comecei a sentir algo. Não via nada, mas sentia que alguém nos seguia, como se uma presença caminhasse lado a lado conosco. Naquela noite não encontramos um bom lugar para dormir. O coiote nos levou a um espaço com pedras grandes e disse que passaríamos as horas escuras ali. Mas ninguém conseguiu dormir. O vento começou a soprar de forma estranha, como se algo respirasse na nossa nuca. E então ouvimos os gritos. Gritos de mulher, distantes, mas que pareciam muito próximos. Ninguém dizia nada, só nos olhávamos com medo. Então o coiote se levantou e puxou uma faca. Ele disse que era uma bruxa. Achei que estivesse louco, mas quando vi os olhos dele, soube que falava sério. Estevão se levantou e disse que ia urinar atrás de umas pedras. Ele nunca voltou. Nenhum som, nenhum grito, nada. O coiote nos ordenou que não saíssemos do círculo de pedras, que se saíssemos não voltaríamos. Foi então que a vi entre as sombras. Uma figura rastejava pela areia. Não andava como uma pessoa, se movia como uma aranha, mas com forma humana. Era uma mulher velha, com o cabelo tão longo que cobria o rosto e a pele preta. Tinha dedos alongados e os pés pareciam cascos. Só eu a vi porque quando tive coragem de olhar para Pedro, ele estava chorando. Naquela noite o deserto engoliu Estevão e a bruxa nos olhou como se estivesse cheirando nossas almas. Depois disso, ninguém quis falar, nem mesmo Pedro. Só ficávamos olhando para o horizonte, esperando o sol nascer. Não dormi nenhum segundo. Passei a noite toda com os olhos abertos, abraçado à mochila, tremendo sem controle. Sentia que se dormisse, ela me levaria. Quando finalmente amanheceu, o coiote nos apressou. Disse que precisávamos avançar antes que o sol nos matasse. Não mencionou Estevão. Ninguém o fez. Como se dizer seu nome fosse invocar aquela coisa que o levou. Caminhamos em silêncio. Luiz já não falava nada, andava de cabeça baixa e Matias o empurrava para que não ficasse para trás. Dona Nena rezava e Pedro já não era o mesmo. Não me respondia quando eu falava com ele, só murmurava coisas que eu não entendia. Dizia que ela o havia tocado, que a bruxa o havia roçado à noite. Tentei não escutar, mas as palavras dele ficaram presas na minha cabeça. Ao meio-dia, o coiote disse que íamos cruzar uma parte do deserto que quase ninguém usava, porque era mais rápida. Ninguém discutiu. Caminhamos por um terreno estranho, cheio de ossos de animais. O chão era rachado e o ar cheirava a coisa podre. Foi aí que tudo piorou. Primeiro ouvimos risadas, depois Pedro caiu no chão. Dizia que o peito doía. O coiote tentou levantá-lo, mas Pedro gritava para não o tocarem. Dizia que ela estava dentro dele, que a bruxa havia entrado no seu corpo. Eu vi nos olhos dele que algo estava comendo sua alma por dentro. Nesse momento, Luiz gritou e correu, largando a mochila. O coiote gritou para ele voltar, mas foi inútil. Luiz correu direto em direção às pedras e em segundos desapareceu. Depois disso, o coiote disse que precisávamos contornar aquela área, que algo muito antigo vivia ali. Foi quando Dona Nena pediu para rezarmos, mas ele disse que orações não funcionavam naquela terra, e ali quem mandava eram as bruxas. Naquela noite dormimos em círculo novamente. Pedro mal respirava e sua pele estava ficando cinza. Eu não sabia se ele estava morrendo
ou se estava se transformando em outra coisa. À meia-noite acordei porque senti frio. Abri os olhos e vi algo sobre Pedro. Não era a bruxa. Era como uma sombra com braços longos tocando o rosto dele e sussurrando em seu ouvido. Só fechei os olhos e rezei tudo o que lembrava. Quando amanheceu, Pedro não respirava mais, mas os olhos estavam abertos como se ainda visse algo que nós não víamos. Pedro morreu com os olhos abertos e ninguém teve coragem de fechá-los. Era como se ao tocá-lo algo fosse se grudar em nós. O coiote disse que não podíamos carregar o corpo, que o deserto já o havia reclamado, assim como faz com dezenas de nativos e estrangeiros que tentam atravessar. Dona Nena chorou baixinho, Matias cuspiu no chão, Luiz já não estava e Estevão também não. O coiote o cobriu com alguns galhos secos, uma manta velha, e depois disse que precisávamos continuar andando. Ninguém protestou. A essa altura, o medo era mais forte que a dor. Eu continuava andando porque sabia que se parasse, ela viria me buscar também. Naquele dia o deserto mudou. Já não havia rastros de animais, urubus voando, grilos ou vento. Não havia nada, só nossos passos e nossas respirações. O céu ficou de uma cor estranha entre amarelo sujo e cinza. Foi nessa parte do caminho que Dona Nena parou. Disse que sentia alguém chamando seu nome. Matias tentou puxá-la, mas ela gritou e caiu no chão. Dizia que a bruxa a estava chamando desde que cruzamos a linha. O coiote se aproximou dela e disse que se ela ficasse, iria morrer. Mas ela só olhava para o horizonte, como se visse alguém que nós não víamos. Das pedras a bruxa saiu caminhando, e Dona Nena se levantou sozinha, sem ajuda, e caminhou até ela. A mulher abriu os braços e, quando se abraçaram, o corpo de Dona Nena pareceu secar diante dos nossos olhos. O coiote gritou para corrermos, que se ficássemos aconteceria o mesmo conosco. Corremos sem pensar, como animais. Só restávamos eu, Matias e o coiote. Depois de um tempo, caímos no chão exaustos. O coiote disse que faltava pouco, que havia uma estação abandonada onde poderíamos nos esconder por algumas horas. Caminhamos cambaleando até encontrá-la. Era uma cabana velha de madeira podre. Lá dentro cheirava a coisas mortas, mas era melhor que estar lá fora. Ali o coiote falou mais do que o normal. Disse que naquele deserto existem coisas que não são humanas. Que a bruxa não era uma mulher, mas uma sombra que vivia desde antes das fronteiras existirem. Eu não entendi o que ele queria dizer com isso, mas quando vi o rosto de Matias naquela noite, eu soube. Os olhos dele já não eram os mesmos. Ele ficava olhando para a porta como se esperasse que a bruxa voltasse para buscá-lo. Murmurava coisas e eu só tapei os ouvidos e rezei. Naquela noite, Matias foi embora. Quando acordei, a porta estava aberta e suas pegadas iam na direção contrária à que deveríamos seguir. Depois que Matias foi embora, o coiote e eu não falamos mais nada, só nos olhamos. Os olhos dele estavam vermelhos, não sei se de cansaço ou de outra coisa. Eu já não sentia as pernas, mas o medo me empurrava adiante. Já não chorava, já não pensava, só andava. Saímos da cabana quando o sol mal despontava. O coiote disse que se avançássemos bem, até aquela mesma noite estaríamos perto do ponto de resgate. Mas ainda restava a parte mais difícil, cruzar a terra seca. Essa parte era plana, sem pedras ou árvores. Só areia e um vento que queimava como fogo. O coiote disse que era onde a bruxa mais aparecia, porque era terra amaldiçoada. Disse que muitos anos antes um grupo de migrantes morreu ali queimados e que suas almas nunca descansaram. Eu não queria continuar, mas se ficasse estaria morto. Caminhamos por horas e o sol estava muito forte. Minha boca encheu de feridas, a língua colava no céu da boca e eu via coisas que não sabia se eram reais.
Foi quando o coiote caiu que percebi que estávamos perdidos. Ele desmaiou de repente sem dizer nada. Tentei levantá-lo, mas ele não reagia. Sua pele estava quente e começou a ter convulsões. E então percebi que ele não iria mais levantar. Quis correr, mas eu também apaguei depois da minha visão ficar preta. Acordei no chão sozinho. O coiote não estava mais lá. Me arrastei por horas até ver uma patrulha ao longe. Me resgataram sem dizer muito. Pensaram que eu era só mais um louco, então não contei nada. E agora estou aqui, vivo, trabalhando como jardineiro num bairro tranquilo. Mas às vezes ainda a sinto perto, e sei que um dia ela virá por mim também. Porque no fim, ninguém cruza o deserto sem deixar algo para trás. Isso aconteceu no final de 2022, quando fui em um encontro que achei que seria divertido e simples, com alguém que conhecia em um aplicativo de namoro. O nome dela era Emily, e estávamos trocando mensagens havia cerca de 2 semanas antes de decidirmos nos encontrar. Ambos compartilhávamos um amor por filmes de terror, e quando Sorria foi lançado, concordamos que assisti-lo juntos seria o primeiro encontro perfeito. Escolhemos uma noite durante a semana, uma quinta-feira. Era uma sessão tarde, às 22, em um cinema pequeno e antigo nos arredores da cidade. Eu me ofereci para dirigir e a peguei por volta das 21h30. Ela parecia normal, simpática, talvez um pouco tímida. Ela ficou quieta durante a maior parte do trajeto, mas se soltou quando começamos a falar sobre os filmes de terror que gostávamos quando éramos mais jovens. Quando chegamos lá, o estacionamento estava quase vazio. Brinquei dizendo que aquele cinema parecia algo saído de um filme de terror. Luzes fracas, neon piscando e nenhuma alma viva quando entramos. Havia apenas um cara trabalhando no balcão da lanchonete, e quando perguntei se a sessão estaria cheia, ele riu e disse que éramos os únicos que tinham comprado ingresso para aquela exibição. A princípio, achei ótimo. Sem multidão, só eu, ela e o filme. Entramos na sala 6 e escolhemos os assentos bem no centro, 4 fileiras antes do fundo. Estava congelando lá dentro, o que Emily notou imediatamente. Ofereci meu moletom para ela e rimos de como era estranho estar sozinhos na sala inteira. Sentamos e conversamos enquanto esperávamos os trailers começarem. Eu estava começando a sentir uma certa química entre nós e achei que esse seria um daqueles encontros em que você realmente acaba vendo a pessoa de novo. Então, bem antes do filme começar, percebi um movimento pelo canto do olho. Alguém entrou na sala. Essa pessoa não disse nada, nem parou para olhar ao redor ou checar o número do assento no celular, como a maioria faz. Entrou devagar, subiu as escadas diretamente e se sentou atrás de nós. Quero dizer, diretamente atrás. Havia uns 100 assentos vazios, mas ele escolheu o que ficava exatamente atrás de mim. Emily também olhou para ele e me lançou um olhar estranho, tipo, sério isso? Eu dei uma risadinha e murmurei. Só podia mesmo. De imediato algo pareceu errado. Sabe aquela sensação de que os olhos de alguém estão queimando a parte de trás da sua cabeça? Foi exatamente isso que senti. Olhei para trás depois de 1 ou 2 minutos e ele não estava assistindo à tela. Estava nos encarando. Só o vi por 1 segundo, mas ele não desviou o olhar nem piscou. Nem tentou fingir que estava interessado no filme. Estava sentado um pouco inclinado para frente, como alguém que está empolgado com uma cena, mas seu rosto nem estava virado para a tela, estava voltado direto para nós. Para mim, na verdade. Sussurrei para Emily. Ele está encarando. Ela assentiu devagar e sussurrou de volta. Eu sei. Tentamos ignorar por um tempo.
O filme começou e eu realmente tentei me concentrar, mas a cada poucos minutos eu sentia aquilo de novo. A presença atrás de nós. Não era só alguém sendo incômodo, era diferente. Havia uma intensidade naquilo, como se ele estivesse esperando por alguma coisa. Depois de uns 20 minutos, me inclinei na cadeira e virei levemente a cabeça para dar uma olhada mais discreta. Mesma coisa. Ele ainda estava encarando. Era de meia idade, talvez uns 40 e poucos anos, rosto barbeado, meio pálido, usando um moletom cinza escuro. Algo nele parecia vazio, como se ele nem estivesse ali mentalmente. Os olhos não estavam vidrados como os de alguém distraído. Pelo que vi, ele nunca piscava. Virei para a frente de novo e sussurrei para Emily. Esse cara está me assustando de verdade. Ela parecia realmente assustada agora. Você quer mudar de lugar? Pensamos nisso, mas iríamos para onde? Ainda estaríamos na mesma sala e já estávamos nos melhores assentos. Mudar poderia deixar a situação estranha ou até provocar ele. Alguns minutos depois senti algo. O cara respirou em mim. Não foi alto ou exagerado. Foi suave, mas inconfundível. Uma inspiração profunda e lenta, bem atrás da minha cadeira. Virei rápido e ele estava inclinado por cima do encosto do meu assento, com o rosto mais próximo do que deveria estar. Olhei para ele e disse: Cara, dá para parar? Ele não respondeu, apenas se recostou lentamente na cadeira. Só isso. Falei para Emily. Vamos sair daqui. Levantamos e fomos até a fileira da frente, num dos cantos. Foi ruim, o ângulo era péssimo, mas precisávamos de distância. Mal consegui focar no filme depois disso. Continuava olhando para trás a cada 2 minutos, e todas as vezes que olhava, ele ainda estava ali, parado e nos encarando. Por volta da metade do filme, ouvimos passos. Ele estava descendo as escadas. Emily agarrou meu braço e nós dois ficamos imóveis. Os passos pararam algumas fileiras acima de nós. Não viramos para olhar. Não sei quanto tempo ele ficou lá parado, já que não olhei. Depois, finalmente, ele subiu de novo até a fileira de cima. Sussurrei. A gente precisa ir embora. Ela concordou, pegamos nossas coisas e saímos devagar. Ao sairmos da sala e seguirmos pelo corredor em direção ao saguão, olhei de relance pela janela de vidro da porta da sala. Ele estava em pé no corredor. Não assistindo ao filme, apenas parado lá, nos observando. Fomos direto até o balcão da lanchonete e dissemos ao funcionário que havia alguém agindo de forma muito estranha na sala 6. O sorriso dele desapareceu na hora e ele disse: De novo? Como assim, de novo? Perguntei. Ele parou, depois falou: Esse cara tem vindo aleatoriamente há cerca de 1 mês, sempre nas sessões tarde da noite, e nunca compra nada. Vocês não são os primeiros a reclamar dele. Respondi. Por que ninguém expulsou ele? Ele parece insano. Tecnicamente, ele não faz nada ilegal. A gerência diz que a menos que ele toque em alguém ou quebre alguma regra, não podemos fazer muita coisa, o rapaz respondeu. Emily estava quase chorando. O homem não nos seguiu naquela noite, pelo menos não que tenhamos visto. Durante semanas fiquei paranoico de verdade. Um amigo policial me disse que era pura bobagem essa história de que não podiam fazer nada. O cinema, como empresa, tem todo o direito de expulsar alguém. Emily e eu conversamos algumas vezes depois disso, mas infelizmente nunca mais nos vimos. Acho que os dois ficaram abalados demais com o que aconteceu. Fico imaginando quantas pessoas já passaram pela mesma experiência, sem saber se a qualquer minuto pode ter uma faca enfiada em você.